Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, o jornalismo levado a sério, recebendo hoje a professora Maria Lúcia Fatorelli, que é a coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida. E tem uma questão que já vem se arrastando há muitos anos, que é a reforma tributária, que seria fundamental, tão importante quanto ela a reforma política. O deputado Luiz Carlos Rauli já esteve aqui, realizou inclusive uma audiência pública esta semana passada. A Auditoria Cidadã participou dessa audiência pública? Não, infelizmente, porque nós havíamos sugerido a ele que fizesse essa audiência pública sobre esse PLP 459 de 2017, que trata da securitização de créditos e que tem relação com a reforma tributária, porque esse projeto desvia a arrecadação tributária durante o seu percurso pela rede bancária. É gravíssimo. Então, nós já havíamos feito uma reunião com ele e, inclusive, sugerido, levamos os nossos materiais da Auditoria Cidadã, alertamos para os pontos que nós vimos de risco tremendo para o Estado, para as finanças públicas, porque assessoramos uma CPI que aconteceu em Belo Horizonte sobre esse caso da securitização de créditos. Então, levamos todo esse material para ele, sugerimos uma audiência pública. Infelizmente, ele só convidou dirigentes de duas empresas criadas para operar esse esquema, no Paraná e em São Paulo, um representante da CVM, e não nos convidou. Então, nós estamos exigindo outra audiência pública, que dê espaço para a sociedade civil, especialmente porque nós já temos uma caminhada nesse assunto, já assessoramos uma CPI em Belo Horizonte e mais, vimos que esse caso, o desenho desse mecanismo é praticamente idêntico ao mecanismo que funcionou na Europa, provocou aquela crise econômica. A Grécia foi só uma vitrine, porque todos os 17 países europeus... Sim, mas quase quebrou com Portugal, com Espanha. Exatamente, Itália agora está lá no problemão, porque são 17 países que prestaram garantias públicas a esse mecanismo. E nós estamos entrando nessa... Um mecanismo que é um esquema, na verdade, um projeto esquema. Que é um esquema. Agora, isso aí tem sido questionado pelo Ministério, pelos tribunais estaduais de contas, pelo Tribunal Federal de Contas também. Exatamente. O Tribunal de Contas da União, Ministério Público de Contas, já se manifestou em pareceres contrários. O Tribunal de Contas de Minas Gerais, depois dessa CPI que aconteceu em Belo Horizonte, suspendeu a segunda emissão da PBH Ativos S.A. em Belo Horizonte. No Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas também do Estado suspendeu o funcionamento da Investpoa em Porto Alegre. Em Recife também houve uma suspensão por parte do Tribunal de Contas. Agora, em vários outros lugares, esse negócio está funcionando. No estado de São Paulo, por exemplo, foi criada a empresa CPSEC S.A., cujo dirigente, o deputado Rauli, chamou para audiência pública. Essa empresa funciona desde 2009. Em Belo Horizonte, a PBH Ativos estava funcionando desde 2009, provocando um prejuízo brutal para o município. E várias outras estão sendo criadas Brasil afora. Enquanto que na Europa criaram uma empresa escondida em Luxemburgo e 17 países eram sócios e prestavam garantias para os papéis emitidos por essa empresa de Luxemburgo. Sim. O modelo que está entrando aqui no Brasil é muito mais grave. Mas isso interessa a quem? Somente ao sistema financeiro, porque olha como funciona. Eu preparei até um diagrama aqui, eu posso mostrar? Pode, com certeza. Então, pode e deve. Olha, como que funciona? Eu vou mostrar esse aqui primeiro. Aliás, vou mostrar esse aqui primeiro. Há um desvio de arrecadação, tá? Os contribuintes, todos nós que pagamos os nossos tributos à rede bancária, nós pagamos, o recurso vai para a rede bancária em geral. Cada um paga no banco onde possui conta bancária, não é assim? No dia seguinte, esse recurso teria que ir de toda a rede bancária para a conta do ente federado.
Se o tributo for federal, vai para a conta da Federação. União. Se for estadual, vai para a conta daquele estado ou Distrito Federal. Se for municipal, vai para a conta daquele município. O que esse esquema produz? Os contribuintes continuam pagando na rede bancária. Em vez do recurso ir para o ente federado, o recurso vai para uma conta vinculada. E dessa conta vinculada, uma parte vai direto para investidores privilegiados. Quem é o gestor dessa conta vinculada? Então, essas empresas, né? Essas empresas que estão sendo criadas para operar o esquema. São empresas estatais não dependentes. Porém, quando eles mandam, isso aí nós vimos em contrato, tanto em Belo Horizonte como em São Paulo, que a gente já está examinando também, quando esses bancos enviam para a rede bancária um comunicado de onde eles têm conta, quando os entes federados onde esse esquema está funcionando, nesse comunicado para os bancos, eles falam, a arrecadação vai para essa conta vinculada. Então não vai mais para os cofres públicos, vai para essa conta vinculada. E quem manda nessa conta vinculada? Nesses contratos, incrível, está dito, o banco não pode acatar ordem nem do ente federado, do município, e nem da empresa. Só pode acatar a ordem do investidor privilegiado, que é quem manda na conta. Mas que legal! Então, é um escândalo. Por isso que a gente fala com tranquilidade, é um esquema financeiro fraudulento, porque nós chegamos a estudar os contratos e podemos afirmar isso. Essa cessão de créditos aqui, é feita através de contrato de alienação fiduciária do fluxo de arrecadação. Então, nós estamos entregando o fluxo de arrecadação para investidores. Os estados e municípios têm reclamado dessa situação. Infelizmente, olha, ou os gestores não perceberam essa situação, né? E estão... Mas como se o dinheiro não chega o dinheiro no não cofre chega. Dele do estado? Pois é, né? porque tem uma pegadinha aí que é o seguinte, a propaganda é de que os entes federados estariam vendendo a dívida ativa podre, o que é uma mentira. A dívida ativa são aqueles créditos que todos os entes federados têm a receber. Por exemplo, dá um exemplo aqui que todo mundo vai entender com facilidade. Em âmbito federal, uma dessas grandes devedoras da dívida ativa é a Transbrasil, é a Varig, que quebraram... A VASP. Quantos anos, né? Quebraram há anos. Nós vimos aí as carcaças dos aviões da Transbrasil apodrecerem. Qual é a chance da Transbrasil pagar o seu tributo? Nenhum. Zero. Então, quando eles fazem essa propaganda, esse mecanismo da securitização vai recuperar esses créditos. O administrador público fica, ora, isso é muito bom, eu tenho uma coisa podre, que não tem jeito de ficar livre dela. De repente, alguém vai comprar esse crédito, só que isso é mentira. O que está sendo cedido é o fluxo do dinheiro que cai no banco. Não é aquele crédito podre. E como que isso está acontecendo? Aí vem esse outro fluxo. É criada uma empresa estatal. Olha bem, olha a infâmia. Estamos privatizando a Eletrobras, Petrobras, que está sendo privatizada de forma fatiada, etc. Casa da Moeda. E estamos criando novas estatais para operar esquema financeiro fraudulento. Então, o que essa estatal faz? Emite papéis financeiros, debêntures. Quem compra essas debêntures? O investidor privilegiado. Por quê? Ninguém fica sabendo dessa venda de debêntures. É uma venda sem propaganda, tá? Feita somente para aqueles... E deveria ser público, né? Deveria ser público, mas não é. Leilão público de debêntures. Não é. É uma venda com esforços restritos. Esse é o chavão do mercado. O que é esforços restritos? Não tem propaganda, ninguém fica sabendo. É porque vende fácil. É né? porque já tem ali o mercado cativo, que são os investidores qualificados, que é a panelinha. Sim. Então, por que essa panelinha? Os juros que estão sendo oferecidos nessas debêntures são um escândalo. No caso da PBH Ativos S.A.,
foi IPCA mais 11%. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Além da denúncia, né, que a Auditoria Cidadã está fazendo através da senhora, né, e de todos os membros da auditoria, quem mais pode fazer isso daí? E o governo pode, de uma certa forma, parte do governo, se manifestar em relação a isso? Claro. Será que ele não percebe? Então, tem grandes interesses financeiros internacionais nisso aqui. Isso aqui faz parte, não é, de toda essa época do capitalismo financeirizado, dessa fase da financiarização que nós estamos vivendo, em que já privatizaram quase todas as empresas, já tomaram conta de todos os ativos. Eles agora querem tomar conta diretamente da arrecadação tributária. E esse esquema faz isso, não é? Porque à medida que você vende essas debêntures, esse investidor paga e uma partezinha fica com a empresa entrega uma parte para o município. Aqui que está o interesse de administradores inconscientes, porque ele recebe, no caso de Belo Horizonte, o município recebeu 200 milhões de reais. As debêntures foram vendidas por 230 milhões, vão pagar 23% de juros, porque foi lá em 2014, IPCA estava mais de 11, vezes 11, dá quase 23% de juros. Ele vendeu por 230, recebeu aqui 230. Ficou com 30, entregou 200 para o município. Em relação a esse 200, o município se compromete a ceder créditos ali no fluxo de arrecadação da ordem de 880 milhões. Mais IPCA, mais 1% ao mês. Aí é um escândalo. Que tal? Quem aí que está nos ouvindo aceitaria pegar 200 emprestado e ficar devendo 880? Mais atualização, mais 1% ao mês. Quem faz isso? Voit, cada vez mais a gente vê a importância de uma auditoria cidadã, né? Com certeza. Né? Por isso que a professora Maria Lúcia vem seguido aqui ao Direto do Brasil. E vamos continuar debatendo isso aí. Só para concluir, isso aqui, esse dinheiro que chega no município, esses 200, isso é uma operação de crédito. Concorda? Sim. Como é que caiu de paraquedas lá esses 200 milhões? Isso é uma operação de crédito. Isso não está sendo contabilizado como operação de crédito, como dívida. Isso está ficando por fora. Tá? Está sendo contabilizado como venda de ativo. Como se estivesse vendendo aqueles ativos, que na realidade o que está sendo vendido, o ativo que está sendo vendido, é o fluxo da arrecadação tributária. É o dinheiro que já cai no banco. É a arrecadação. Então, aí vem a relação com a auditoria, porque isso aqui é dívida. E está sendo feita de forma disfarçada, tá? Está sendo contabilizada de forma disfarçada, ilegal. Isso aqui é um escândalo. Tá? Agora, só para a gente sintetizar, porque temos que encerrar o programa, o que é preciso ser feito imediatamente para, pelo menos, ir a público o debate sobre esta situação escandalosa? Então, esse projeto, infelizmente, foi aprovado no Senado Federal. Ele passou no Senado Federal com um voto além do que precisava. Foi um escândalo. Vários senadores traíram. Nós havíamos conversado com eles, eles iriam votar contra e acabaram votando a favor. E agora esse projeto está na Câmara, sob o número PLP 459 de 2017. O deputado Rauli, do Paraná, é o relator. Fez uma audiência pública, não chamou auditoria cidadã, nós estamos requerendo a realização de outra audiência pública. Nós temos um pedido de assinaturas no Avaz. Vocês podem entrar na página da Auditoria Cidadã, www.auditoriacidadã.org.br. Logo ali na homepage, na frente da página, tem lá, assine aqui, pode assinar e pode ligar para o gabinete do deputado Rauli, dizer que é contra esse projeto, porque ele é o relator. Ele vai fazer um relatório que vai ser submetido à votação, não é? Ainda há tempo de barrarmos
essa ilegalidade, esse escândalo que é esse esquema financeiro. O deputado Raul já esteve aqui para falar sobre reforma tributária. Nós vamos, trazer em função de convidá-lo novamente para a gente tratar desse assunto. Me chama junto. Ele está convidado, provavelmente na semana que vem o deputado Raul vem, só que eu não sei se ele vai querer falar sobre o PL 459, mas nós vamos provocar. Mas ele é o relator, né? Não, mas nós vamos provocá-lo. E, se possível, ter a assessoria aqui da Auditoria Cidadã da DIV. Professora Maria Lúcia, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. E vamos trabalhar juntos, porque, afinal de contas, estamos aqui todos a serviço do cidadão brasileiro. Exato. Muito grata pela oportunidade. Muito obrigado, e até a próxima oportunidade. Nós já voltamos com o Direto de Brasília, trazendo sempre um assunto do seu interesse, porque aqui nós não temos nenhuma preocupação de sermos politicamente corretos. Até a próxima.